Meus irmãos, graça e paz. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8 e no versículo 40. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, a multidão o apertava. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da sua veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e ainda diz: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falando ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, creia somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. Ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele advertiu que ninguém contasse o que havia acontecido. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus de misericórdia e amor, o Senhor é capaz de transformar vidas, corações, ó Senhor. E nesta noite nós nos pomos diante de Ti, abertos, com os corações abertos, ó Pai, para a Tua palavra. Que ela venha ministrar em nossas vidas, ó Senhor. Que ela venha transformar os nossos corações, as nossas mentes, ó Senhor. E que possamos, ó Senhor, sair daqui libertos de tudo o que nos oprime, de todas as coisas que nos impedem de caminhar. E que possamos caminhar neste caminho que o Senhor tem nos proposto, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, quando vamos analisar um texto, e esse que a gente vai fazer hoje, versículo por versículo desse texto que acabamos de ler, a gente tem que tomar atenção no contexto da situação que está sendo descrita, e no contexto em geral do povo também. Primeiro a gente sempre olha para o texto em relação ao autor, quem escreveu e para quem está escrevendo, né? E daí esse é o retrato do Evangelho segundo o médico Lucas, né? E por uma curiosidade, o Evangelho não diz que é do Lucas, né? Mas comparando os textos do Evangelho com os textos de Atos dos Apóstolos, são muito parecidos e por isso se designa que esse Evangelho é segundo Lucas. Olhando para o contexto da região onde Jesus está, temos que entender a complexidade da sociedade hebraica daquela época. Quando a gente olha para esse texto, nós vemos uma separação do lugar aonde Jesus está nesse momento. Jesus está no norte de Israel, na parte de
perto de Cafarnaum, perto de Nazaré. Então ele está no norte do país. A região aonde contém a autoridade, onde contém o governo do povo de Israel, está em Jerusalém, mais no sul. Então a gente vê uma divisão já territorial, aonde ele está com a divisão da onde o governo se situa. Isso é interessante para o texto, porque a gente vai notar a desigualdade que há entre essa parte norte e a parte sul, onde estão os governantes. Quando a gente olha para essa parte norte do país de Israel, nós vemos um povo que foi conquistado, que houve uma grande mistura, que havia uma certa grande pobreza em relação a eles, e até uma certa discriminação do povo de Israel com essa região norte do país. A gente pode olhar aí, se vocês puderem abrir a sua Bíblia, em João, no capítulo 1 e no versículo 46, a gente vai ver uma característica muito interessante quando Filipe, quando Natanael pergunta, quando Filipe vai falar com Natanael a respeito de Jesus, que tinha encontrado o Messias. Filipe vai falar com Jesus: Natanael, encontrei o Messias, tanto prometido. Natanael vai falar no versículo 46, João 1, 46, ele pergunta assim, pergunta a Natanael: de Nazaré, pode sair alguma coisa boa de lá? Nazaré é essa região norte do país, essa cidade fica na região norte, então eles já tinham um certo preconceito com essa região, até o profeta Isaías, Mateus citando o profeta Isaías, também vai falar dessa região, em Mateus capítulo 4, no versículo 16, ele vai falar assim, Galiléia dos gentios, citando o profeta Isaías. Galiléia é o nome dessa região mais ao norte do país. Ele vai falar assim, Galiléia do gentio, o povo que jazia em treva viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Então ele, citando o profeta Isaías, vai falar que essa região do norte é uma região onde a opressão, onde havia escuridão, onde o povo era oprimido, e houve uma grande luz, referindo-se ao nascimento de Jesus, a presença de Jesus lá. Então, já dentro do próprio povo de Israel, havia uma discriminação com essa parte do norte, né? Com essas pessoas, as pessoas que estão aí no norte. Então, são pessoas mais pobres, são pessoas mais discriminadas, estão fora da sociedade governamental de Israel nessa época. E daí, olhando mais assim para o texto, a gente vai ver uns acontecimentos no texto. Um pouco antes desse texto aí de Jesus encontrar o Jairo e a mulher do fluxo de sangue, Jesus tinha atravessado o mar da Galileia e lá ele foi expulso da região dos Gadarenos, né? E voltou para essa região onde ele está. Então ele atravessou o mar da Galileia e voltou para esse lado. E quando ele chegou, a gente vê que no versículo 40, ele já diz assim, e regressando Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Então, havia uma grande esperança ali no povo, de que Jesus fosse fazer alguma coisa para melhorar essa situação toda ali, principalmente naquela região. Além de que Jesus era a esperança do Messias para o povo de Israel. Mas também ele começou a fazer algumas coisas extraordinárias, né? Multiplicação dos pães, curava os enfermos. Então, havia uma grande esperança dentro da multidão que Jesus fizesse algo extraordinário, né? Então, essas coisas sobrenaturais, esses milagres extraordinários, a gente tem que entender que às vezes não é uma questão de grandes movimentos dentro da nossa igreja, às vezes é que está ali que está o movimento de Deus, né? A igreja, porque a igreja está cheia, ou porque o movimento cresce muito, significa que Deus está agindo ali. Isso não é verdade, isso a gente vê logo no ministério de Jesus. O ministério de Jesus houve uma grande procura do povo em relação a ele, mas só que depois, quando ele morreu sozinho, né? Então o próprio povo o negou, né? Então todo esse movimento, às vezes a gente na igreja tem essa tendência de achar que grandes multidões é grandes agires de Deus, né? E às vezes não é, né? Às vezes o próprio ministério de Jesus fala sobre isso. Então, quando ele atravessa o mar, ele chega na outra região e vê essa grande multidão. Aí no versículo 41, se vocês acompanharem aí, diz assim, eis que veio um homem chamado Jairo,
que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Então temos aqui um primeiro, digamos, um primeiro personagem, uma primeira pessoa que se chega ao pé de Jesus. É o Jairo, é um homem da sinagoga. Sinagoga era esse líder da sinagoga era uma pessoa que dirigia o culto, que designava pessoas para pregar, para ler a palavra ou para cantar os louvores. Então ele era um dirigente de culto ali na sinagoga. Era uma pessoa importante dentro da sua sociedade ali, naquela região? Era, porque era um cargo de status. Mas comparando o cargo dele com o cargo de quem estava lá no templo, os fariseus, os saduceus, lá no templo, a diferença era muito grande, porque a gente está falando de uma região muito pobre para uma região muito rica. Então, a diferença era muito grande. Ele tinha um certo poder? Tinha. Na região ali, ele comandava algumas coisas, algumas influências, mas não tinha um poder tão grande direto lá em Jerusalém, né? Aí, a gente olhando no capítulo 42, ele diz assim, que pois que ele chegou aos pés de Jesus, né? E veio dizer que tinha uma filha, uma única filha de 12 anos que estava à beira da morte. Aí a gente tem algumas indicações da vida de Jairo, do que ele fazia. Então ele podia ser um homem rico, talvez, não abastado ricamente como talvez alguns governantes maiores, mas devia ter alguma influência e algum dinheiro, né? Ele, apesar de sua fé, de tudo que ele cria, de entender e compreender a palavra que tinha naquela época, né, os profetas do Antigo Testamento, ele compreendia tudo isso, mas mesmo assim se chegou aos pés de Jesus, né, veio perguntar a Jesus: olha, Jesus, eu venho aqui porque a minha filha está muito doente, está à beira da morte, está quase morrendo. Ao contrário dos saduceus e dos fariseus que estavam em Jerusalém, eles não tinham assim uma boa relação com Jesus, né? Eles sempre queriam ali pegar Jesus em algumas coisas. Então, por isso ele estava sempre fazendo essas intrigas. E ao contrário do Jairo, ele, apesar de tudo, chega ao desespero de ir até Jesus e falar: Jesus, venha ter comigo, que eu preciso que o Senhor cure a minha filha. Mas, entretanto, nesse meio caminho, no finalzinho do versículo 42, ele diz assim: enquanto ele ia, a multidão o apertava. Aí no versículo 43 ele diz: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que ninguém podia curá-la, o que gastara com os médicos todos os seus haveres. Então, agora temos uma outra personagem, que é a mulher. A mulher é uma mulher sem identidade, pobre, porque ela gastou tudo que ela tinha, né? Ela provavelmente ela tinha algum recurso, mas só que ela se tornou pobre, porque a própria Bíblia diz que ela gastou tudo com os médicos, né? E a gente vai entender que ela é uma pessoa discriminada. Por que ela é discriminada? Por causa do seu estado da sua doença. Ela tem uma discriminação em relação à sociedade da época do judaísmo, discriminava essa pessoa por causa da sua doença do fluxo de sangue. Isso a gente pode entender melhor, depois mais lá para frente a gente vai ver por que disso. Mas, primeiro a gente vê que ela é uma pessoa pobre. Uma coisa que marca bem aí a igualdade entre ela e a filha do Jairo, é que a filha do Jairo, se vocês notarem no texto, no versículo 42, ela tinha 12 anos de idade. E a mulher fazia 12 anos que estava sofrendo daquela doença. Então, aí a gente já vê uma comparação, já vê uma comparação no texto. O que o texto está querendo dizer? Porque isso tudo aqui que está acontecendo, a mulher do Jairo e o Jairo, não estão acontecendo isso por acaso. Jesus não encontrou eles lá por acaso. Nada do que está acontecendo aqui no texto, tudo que a Bíblia está mostrando é por acaso. Foi simplesmente uma cura da mulher e uma cura da filha do Jairo. Foi só isso, pronto. Mas não é. Tem coisas mais profundas quando a gente olha o texto, que a gente tem que prestar atenção e nos indagar por que aquilo, por que aquelas coisas estão acontecendo. Então a primeira coisa que nos chama atenção é a mulher do Jairo e a filha do Jairo, e a mulher a filha ter 12 anos e a mulher ter 12 anos de sofrimento, né?
a menina estava na beira da morte e a mulher tinha gastado tudo com o seu dinheiro. E as duas então, a mulher chega aos pés de Jesus para pedir socorro também a Jesus, como o Jairo também faz. Então, quando a gente olha, a mulher tem um estado de pobreza, porque ela tem gastado tudo com os seus médicos, ninguém conseguia curá-la, de jeito nenhum, nenhum dos médicos das regiões que ela conseguiu, e ela não conseguiu a cura. Aí vemos uma atitude da mulher. A primeira atitude que nos chama a atenção é a ousadia de ela passar no meio do povo todo e tocar Jesus. Por que isso? Porque se a gente olhar lá para o livro de Levítico no Antigo Testamento, vai falar uma característica dessa mulher, que ela está com esse fluxo de sangue, o que aconteceria com ela? Se você olhar lá no Levítico, no capítulo 15, no versículo 25, vai falar sobre mulheres que têm o fluxo de sangue. Também a mulher, quando manar o fluxo de sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costume, todos os dias lhe será imunda, como nos dias de sua menstruação. Então, a pessoa passava a ser cerimonialmente impura. Então, ela não podia ir no templo, ela não podia adorar a Deus, ela não podia participar da sociedade, porque ela estava impura. Ela não podia estar junto de outras pessoas, porque de alguma maneira as outras pessoas podiam tocar onde ela sentou, onde ela deitou, e ser contaminada. Então ela participava de uma discriminação da sociedade. A sociedade discriminava ela. Quando ela toma a atitude de passar no meio das pessoas, no meio da multidão, para tocar em Jesus, é um ato de ousadia dela, porque ela poderia contaminar todas as pessoas que ela estava ali em volta, e assim todos ficavam impuros. Então, ela ousadamente saiu pelo meio da multidão e tocou Jesus. Aí, a gente vê o ato, depois do ato dela, a gente vê que até a comparação, a gente vê que ela ousadamente é curada por causa da sua ousadia, né? Por causa da sua fé. Repare aí no versículo 44. Veio por trás dele, ele tocou na orla da sua veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, a multidão nos aperta, e o Senhor ainda oprime, e o Senhor ainda diz: quem nos tocou? Essa era uma pergunta importante para Jesus. Era importante para Jesus e era importante para a mulher que estava ali. E era importante também para o Jairo. Às vezes a gente não está prestando atenção, mas o Jairo está ali junto, porque eles estavam indo para a casa do Jairo. Então o Jairo estava vendo toda a situação que estava acontecendo ali. E Jesus, o Jairo com pressa, né, queria que Jesus, vamos para casa que eu quero que o Senhor cure rapidamente ela. Jesus, com um pouco de pressa, pergunta quem me tocou e questiona várias vezes quem me tocou, porque eu quero saber quem me tocou. Mas não é uma questão de que Jesus não sabia, porque Jesus sabe. Jesus sabia de tudo, sabia de quem estava ali e sabia de quem, toda a multidão que estava ali, ele sabia. E ele sabia que Jairo, aquela situação com Jairo e com a filha, e aconteceu porque deveria acontecer assim. Então, quando Jesus questiona e requestiona, dizendo quem me tocou, é com a intenção de mostrar ao povo quem era aquela mulher, e mostrar ao Jairo também quem era aquela mulher, que mais daqui a pouco a gente vai entender por que o Jairo, a necessidade do Jairo entender quem ela era. Então, quando Jesus chega e pergunta para ela, pergunta à multidão quem me tocou, ele está puxando essa mulher da sua opressão, quando a sociedade a discrimina, ela está puxando ela da sua discriminação e trazendo para dentro da sociedade novamente. Quando Jesus pergunta quem ela é, aí ela de todo jeito vai falar: sou eu que, daí aconteceu isso e aquilo, né? Porque o Senhor, quando eu me toquei, o Senhor me curou. Então, quando Jesus apresenta essa mulher, ele apresenta para todas as pessoas que estão ali em volta, que eram da família dela, que eram vizinhos, que eram parentes, que conheciam ela de alguma maneira, apresenta ela como curada.
Então, daqui em diante, você é uma mulher curada. Você não vai ser mais discriminada de dentro do templo. Você não vai ser mais discriminada dentro da sinagoga. Agora você tem o poder, ou tem a possibilidade de vir adorar a Deus novamente. Tem a possibilidade de vir estar em sociedade novamente. Você não é mais discriminada por causa do que você tem. Então, isso era o que Jesus queria. Era trazer essa mulher novamente para o seu estado de social. E ao mesmo tempo de que ela é curada fisicamente, ela é curada emocionalmente também. Porque ela, imagine, ela passou 12 anos sendo oprimida pela sociedade por causa do seu estado de saúde. Hoje, quando ela é liberta do seu estado físico, ela também vai ser liberta do seu estado mental, de que de alguma maneira ela está sendo oprimida por aquilo. Então, quando Jesus liberta ela desse estado, e a gente nem tem o nome dela, nem tem nada, né? Mas uma coisa muito interessante que acontece é no finalzinho do versículo 48, ele diz assim, depois que ela contou toda a situação, né? Ele diz que, então, filha, a tua fé te salvou, vai de paz. É a única vez na Bíblia que Jesus chama uma mulher de filha. Então, a gente não sabe nem o nome dela, né? A gente não sabe nada sobre ela, só sabemos que ela tem um fluxo de sangue, mas foi muito importante para Jesus. Ela foi muito importante, e Jesus claramente foi muito importante para ela. E Jesus dá uma singularidade, né? Chamando ela de filha. Filha, vá em paz, que a tua fé te salvou. Aí, andando mais um passo para frente, a gente vai ver o versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, que é o Jairo, né? Dizendo, tua filha já está morta, não incomoda mais o mestre. Então, aqui passamos para uma segunda fase nesses acontecimentos. Jairo, o que está acontecendo na cabeça do Jairo nesse momento? Está acontecendo várias coisas. Ele conhecia a Bíblia, ele conhecia o Antigo Testamento, ele conhecia Levíticos. Ele sabia que se essa mulher que estava contaminada encostasse nele de alguma maneira, com a sua parte contaminada, ia contaminar ele também. Então, o que era preciso para uma pessoa que estava contaminada? Era preciso para ela ficar pura novamente. Era preciso tomar banho, tirar suas roupas e tal, se limpar, e daí até o final da tarde, sem fazer nada, e daí depois ela se tornava pura. Mas Jairo já não tinha mais tempo para isso. Jairo não podia ficar à espera que Jesus fosse se purificar, para daí vir curar a filha dele. Não, Jairo não tinha esse tempo, porque a menina estava à beira da morte. E daí o desespero de Jairo foi pior, porque a notícia ainda foi que a filha já estava morta. Já estava morta. Então não adiantava nem Jesus ir se purificar, porque ela já estava morta, não ia adiantar nada. E ao mesmo tempo, ele, na cabeça dele, ele podia estar passando 1001 coisas, mas ele podia estar falando assim, essa mulher veio aqui atrapalhar minha ida até em casa, Jesus podia ter salvo a minha filha, ela atrapalhou tudo os acontecimentos, e Jesus, com a maior paciência do mundo, ainda foi curar ela, foi perguntar para ela, foi questionar, né? Então, tudo isso passava na cabeça de Jairo. Mas daí, Jesus sabendo disso, porque Jesus sabe de todas as coisas, sabe o que passa no coração de cada um, na mente de cada um, e nada dessas coisas, nada que acontece na vida de Jairo, da filha, da mulher, nada foi por acaso. E a mesma coisa acontece na nossa vida. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Nada do que acontece no que a gente faz durante o dia, e nada do que acontece com a gente em N situações é por acaso. Tudo isso tem um propósito. E Deus tem um propósito em cima de todas essas coisas. E às vezes a gente passa despercebido, dizendo que, eu estou sendo perseguido, ou eu não sei o quê. Então, tudo isso há um propósito da parte de Deus. Então a gente tem que tomar atenção e pegar isso para a gente também. Que a gente tem alguma necessidade. Deus está querendo nos dizer alguma coisa em relação a isso, né? Aí, Jairo, Jesus sabendo de tudo isso, né? No versículo 50 diz, mas Jesus ouvindo isso lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. Aqui temos uma indicação do que Jesus está querendo falar para o Jairo. Jairo, toma atenção, olha para essa mulher foi ousada,
foi ousada de atravessar a multidão toda para vir me tocar. Agora a ousadia tem que ser sua. Você agora tem que ser ousado e crer em mim, e ter a fé em mim, pôr a fé em mim, para que eu consiga, que eu vá curar sua filha. Então Jesus simplesmente fala assim: olha, Jairo, não temas, crê somente, e ela será salva. Aí no versículo 51 ele diz assim: tendo chegado à casa, e ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. É engraçado que aconteceu uma coisa muito parecida com isso, lá, se vocês olharem na sua Bíblia, em João capítulo 11, no versículo 13 e 15, quando da morte de Lázaro. Jesus fala no versículo 13 de João 11, Jesus, porém, falara com respeito, falando da morte de Lázaro, falava da morte de Lázaro, mas eles supunham que tivessem falado do repouso do sono, que Lázaro estava dormindo. Aí Jesus diz assim, então Jesus lhe disse claramente, não, Lázaro morreu. Aí no versículo 15 ele fala uma coisa muito engraçada, ele diz assim, e por vossa causa eu me alegro. Então, por causa dos discípulos, Jesus se alegra que não estivesse lá. Então, por isso eu me alegro, porque vocês não estavam lá vendo a morte dele. Daí no final eles dizem, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Daí foram lá ter com Lázaro. A mesma situação parece que se passa ali com a menina e com os pais, Então eles se juntam e tal, para que eles comecem a crer, para que eles passem a crer. Então a mesma situação, Jesus está falando assim, olha, eu me alegro que essa menina morreu, porque eu vou ressuscitá-la, e me alegro, porque isso vai fazer com que a fé de vocês floresça, que a fé de vocês inflame, e isso eu quero mostrar para vocês. Aí no versículo, no final do versículo, no 53, ele diz assim, e riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, tomando-o pela mão, ela disse em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. 56, seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que ninguém lhe contasse o que havia acontecido. Então aqui há uma necessidade de Jesus, quando Jesus faz alguns milagres, até no começo aí do seu ministério, ele diz, olha, vá, mas não conte nada a ninguém. Olha, eu te curei, mas não faça nada, porque havia uma necessidade de que se cumprisse tudo aquilo que o Messias devia cumprir-se com ele. Ele devia morrer, Jesus deveria morrer. A morte de Jesus não foi por acaso, a morte de Jesus não é um acidente de percurso, não, era um propósito de Deus em relação a Jesus. Jesus veio para isso, veio para morrer por nós. Então tudo isso era um propósito que deveria ser, deveria acontecer. Então Jesus fala assim, não conta a ninguém, porque se ele começasse a espalhar todo aquele movimento, iam obrigar Jesus a se tornar rei, ou ia começar uma grande guerra para pôr Jesus como rei, esse é o que traz pão para a gente, então esse a gente vai pôr como ele rei. Não era esse o propósito de Jesus. O propósito de Jesus, quando ele veio à terra, era morrer por nós. Então por isso é que ele vê essa necessidade de falar, não, olha, por enquanto vocês não contem nada a ninguém, vamos andando assim, porque assim o meu propósito será cumprido, Então, olhando para esse pequeno texto, a gente vê várias coisas, E eu quero chamar a atenção para 3 coisas. Primeira coisa é para a ousadia. A mulher, primeiro para a ousadia da mulher, e segundo para a ousadia do Jairo. Deixa eu pegar aqui, Primeiro, a gente tem uma mulher que ela é ousada em deixar todas as coisas para seguir Jesus, para tocar em Jesus. Ela foi ousada. São uma das coisas que nós temos que tomar atenção ou pegar para nós essa noite, é ser ousado.